Olá, queridos amigos do programa Revista da Tarde, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar de um assunto realmente muito importante e convidamos a Simone Borges para estar aqui conosco. Ela é especialista num trabalho lindo, lindo que ela faz. Essa especialidade dela se chama anaplastologia e você vai conhecer um pouquinho sobre este trabalho que tem realmente abençoado a vida de muitas pessoas. Vem conosco. Querida Simone, que bom que você está aqui hoje no Revista da Tarde e eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai abençoar as pessoas, vai trazer informação sobre esse segmento maravilhoso que você atua. Primeiramente, muito boa tarde, Clarice. É uma honra poder estar fazendo parte desse teu quadro tão maravilhoso e que leva tantas informações, né, para as pessoas que precisam. Que bom, que bom. Realmente o Revista da Tarde ama trazer pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas, assim como você tem feito, Simone. E antes, Simone, de a gente falar um pouquinho desse segmento tão maravilhoso, que eu realmente confesso que já estou encantada pelo que eu soube já do seu trabalho, pelo que eu fui lá pesquisar. Tivemos um bate-papo também nos bastidores, isso é muito legal, eu amo isso. E eu confesso para você, eu fiquei encantada com o trabalho que você faz. Mas antes da gente falar sobre esse trabalho maravilhoso e que tem realmente feito a diferença na vida das pessoas, eu queria que você contasse para o pessoal que está nos acompanhando através da Rede Super de televisão, também através do nosso canal do YouTube, quem é a Simone. Claro, eu sou a Simone Borges, eu sou dermomicropigmentadora paramédica e anaplastologista há 20 anos. Tenho um consultório no Centro Médico Biocentro, onde eu trabalho com voluntariado, com pacientes oncológicas, reabilitando próteses ou restauração de areolas mamárias, né? Aquelas pacientes que tiveram câncer de mama. Também sou presidente da Associação Brasileira de Dermomicropigmentação Paramédica, onde temos um trabalho muito lindo. Atendemos pacientes que necessitam, que não têm condições de fazer uma prótese ou até mesmo uma reconstrução de areolas mamárias e também reconstrução de queimaduras. Então é um trabalho assim de muito amor envolvido, né? Que eu posso dizer, e cada dia que passa eu amo mais o que faço, amo trabalhar pela perfeição e cuidar das pessoas. Que lindo! Simone, e quando você começou, há quanto tempo atrás que você começou nesta área? E você começou diretamente no segmento da anaplastologia? Não, na verdade eu comecei como dermomicropigmentadora estética. Iniciei como todas começam, fazendo micropigmentação de olhos, lábios, sobrancelhas e depois fui me envolvendo. 2 anos depois eu conheci na Itália um profissional que trabalhava com a dermopigmentação paramédica. Foi aí que eu me especializei, né? E de lá para cá foi amor à primeira vista, muita paixão por esse trabalho, reconstruindo e resgatando a autoestima de pacientes oncológicos e queimados, né? Eu vejo que é um trabalho que realmente mexe muito com a autoestima das pessoas, né? Eu imagino que Total. deve mudar totalmente a história da pessoa. Porque assim, quando a gente já faz, por exemplo, Simone, uma micropigmentação, tá? Acho que é assim que eu falo, porque tem a dermopigmentação e a micro. É a mesma coisa ou não? A micro e a dermo? Muda Muda um um pouco. pouquinho. A nomenclatura, ela vem mudando no decorrer dos anos, porque a micropigmentação normalmente ela é mais direcionada à estética, Certo. né? Olhos, lábios, sobrancelhas. E a dermopigmentação paramédica, ela é direcionada à reconstrução de Entendi. tecidos, reconstrução de realismo, com pigmentação também, só que com pigmentos exclusivos direcionado para a área de reconstrução. Uhum. Então, pensando nisso, a gente pode dizer que só o fato da gente fazer uma sobrancelha, alguma coisa assim, na estética facial, já é algo maravilhoso, né? Esse, digamos Sim. assim, esse recurso que nós temos dentro dessa área de poder embelezar um pouco mais, mudar aquilo que a gente acha que pode ser mudado no nosso rosto. Uma sobrancelha, por exemplo, né? Que é maravilhoso. Agora eu fico aqui pensando nesse teu trabalho da anaplastologia, que também, além de mexer, além de elevar a autoestima das pessoas,
você está cuidando ali de algo que é muito além da estética, não é mesmo? Você está lidando com o sentimento das pessoas. Verdade, Clarice, verdade. Eu sempre falo assim, quando a gente toca num paciente, você não está tocando somente numa pessoa. Você está tocando no mais íntimo desse paciente, né? No emocional, na dor. Então envolve muito a autoestima desse paciente. Quando a gente toca, a gente está tocando na alma desse paciente, procurando trazer para ele mais bem-estar, ressignificando a vida dele. Será que foi por isso que você escolheu essa área da anaplastologia? Porque eu fico imaginando, Simone, que os pacientes que você atende são pessoas que passaram já por uma história, né? Uma história de vida, ou sofreram Sim. um acidente, ou precisaram fazer retirada da mama, alguma coisa parecida. Então, é algo muito sério, por isso precisa estar muito bem preparada, né? Ter aí uma especialização incrível para poder trabalhar nessa área. E você é uma pessoa preparada, estudada, você já estudou fora, e eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência, né? Porque tudo começou ali, se importando com o sentimento das pessoas, querendo aumentar a autoestima das pessoas, certo? Sim. Pelo que nós conversamos. Conte um pouco daí, como que foi todo esse processo, esse aprendizado. Então, para eu chegar na anaplastologia, eu comecei, como lhe disse, lá na dermopigmentação paramédica. E eu comecei atendendo o Hospital Erasto Gärtner, né, com pacientes oncológicos, onde eu ia lá, me dedicava todo o meu trabalho de voluntariada, né, com a equipe na época da doutora Anne Grotti. Enfim, eu infelizmente tive 2 casos de percas de câncer na família, que foi o meu pai e meu irmão. Eu acho que onde me levou mais ainda a me dedicar aos pacientes oncológicos. E passando meus dias dentro do hospital, na parte SUS principalmente, eu observava, a gente passava por ali todos os dias, e aquela multidão de pacientes no aguardo para ser atendido. E ali a gente observava cenas muito tristes de pacientes sem partes do corpo, né? Ou sem um olho, sem um nariz, com câncer de repente de pele, né? Boca, sem orelhas. Então isso, assim, foi uma coisa que me machucava muito em vivenciar, né, esse tipo de situação e vendo que são pacientes que não tinham a mínima possibilidade, né, de poder investir, de repente, até mesmo numa prótese, né? Então esses pacientes ficavam totalmente ali, coitados, pensando, bom, eu tenho que curar a doença e depois disso? E depois? Porque já estavam mutilados. Foi aí que eu comecei a buscar mais informação sobre próteses faciais, como poderia reintegrar a pele desse paciente, né? Devolver aquilo que foi perdido. E aí eu entrei no mundo da anaplastologia, conheci, me apaixonei, e eu posso dizer assim que hoje é a melhor coisa que podia acontecer na minha vida como profissional e como pessoa, poder redesenhar, né, novas histórias. Sim, e como funciona todo esse processo de fazer cada parte, né? Porque são às vezes pequenos membros, né, que precisa, ou às vezes é um complemento daquele membro que precisa ser feito, moldado. Como é que funciona? Explique para nós. Eu vi que você trouxe aqui alguns moldes. Olha, eu vou mostrar imagens aqui para vocês, tá? Que pode até impressionar, não é verdade? Pode até impressionar, mas essas imagens, essas coisas, esses moldes que a Simone trouxe aqui, gente, é para elevar a autoestima das pessoas, ajudar as pessoas. E é lindo o trabalho dela, eu queria mostrar para vocês. E eu queria que você contasse, por exemplo, você tem aqui da orelha, tá? Um trabalho lindo de molde da orelha. Lindo. Como é que funciona? Maravilhoso, né? Um processo, mostra você lá para sua câmera, como é que funciona um processo para uma pessoa, digamos que sofreu um acidente, certo? Claro. Ela perdeu uma orelha, e aí ela precisa então ter essa reconstituição. Como é que funciona isso? Pode claro. Mostrar mais perto da câmera, por favor. A anaplastologia, ela é, né, uma especialidade onde ela reabilita pacientes amputados, né? Seja ele de orelhas, nariz, olhos, areolas mamárias, mamas, dedos,
né? Então ela faz a reabilitação da parte que foi perdida. Nesse caso aqui é uma orelha, né? Qual é o que material lindo. que você Molinho, usa né? para fazer um molde É assim? todo um processo, né? O paciente normalmente ele vai sem a orelhinha dele lá no consultório. Eu tenho que pegar de referência a orelha que ele tem, Certo. né? Passa por um processo de moldagem, depois enceramento, depois vai pro gesso, né? Tudo um processo, para depois chegar na parte do silicone, né? Porque é bem macia, Isso. ela é assim algo que, digamos assim, não vai pesar, não vai incomodar no paciente. Não, não. Ele vai poder usar sem sentir desconforto. Total. Na verdade, essa prótese ela é colada, bem né? macio. Ela é colada e tem um sistema também nessa mesma prótese, no paciente já na fase adulta, que ele pode colocar um clipper, né? Não sei se dá para mostrar aqui. Tem um fundinho onde é colocado um clipper, Para fixar, né? Para fixar com ou ímã, né? Sistema de magnético. Então, há várias possibilidades. E essa orelha, ela depois que passou por todo esse processo, ela passa pelo processo de silicone, né? Passa alguns dias pela cura, para depois criar o realismo na pigmentação, né? Que daí a gente vai aproximar a cor mais próxima desse paciente. Aí o paciente retorna ao consultório, nós vamos novamente colocar pertinho dele, deixar a cor mais próxima, né, da realidade da orelha. E a anaplastologia, ela vai longe, né? Ela pode reabilitar principalmente pacientes oncológicas, né, que passaram pela mastectomia, ou até mesmo as pacientes que passaram por um processo de necrose de areolas mamárias, que inclusive, Clarice, é muito comum, né, numa cirurgia plástica, onde ela faz a redução de mama, se for uma quantidade muito grande de pele tirada, ou até mesmo na questão da troca da prótese mesmo, pode ocorrer a necrose de areolas mamárias. Sim, e aí é necessário, então, reconstituir com este material. Exato. Por exemplo, eu tenho a curiosidade, por exemplo, a pessoa que, né, precisou, então, fazer a retirada, né, do seio, que é a mastectomia, certo? Sim. Ela usaria isso aqui colado? Exatamente. Na mama? Cola, e daí tem um tempo para deixar ali, para poder higienizar e tal? Sim, Como sim. que é o processo? A paciente vai passar por um processo. Por exemplo, nós temos pacientes oncológicas que não têm indicação para uma reconstrução de dermopigmentação paramédica, que é o pigmento na pele, né? Aí entra essas areolas. Ou até mesmo aquela paciente que quer fazer a reconstrução, mas só pode fazer depois de 6 meses, né, da cirurgia. Então, ela não precisa se sentir totalmente amputada, né? Seria o nome correto. Certo. Que a mastectomia, infelizmente, faz isso. Ela já pode sair com as areolas mamárias se sentindo um pouco melhor. A né? autoestima vai elevar, Exato. com certeza. Então é usada uma colinha adesiva, que é desenvolvida exclusivamente para isso, onde ela vai passar na mama e vai colar, né? Dura em média de 7 dias essa cola, né? Quando ela começa a descolar, a paciente tem que removê-la, limpar, né? É passado um processo que a gente passa para paciente de limpeza e higienização e cola novamente. Olha então, só. assim, normalmente às vezes as pacientes fazem até 2 areolas, né? Porque para ter poder tá trocando. a opção de quando de colar uma, for higienizar, já coloca a outra, né? É um trabalho de artista, realmente. Simone, vou tomar a liberdade de mostrar aqui agora este dedo. Gente, olha, impressionante, impressionante. Olha, ela deixa muito, muito real, gente. Eu fico encantada com esse trabalho da Simone, porque quantas pessoas sofrem acidentes por aí, muito mais do que a gente imagina, não é mesmo? E necessita usar uma prótese assim no dia a dia para se sentir melhor. E aqui você fez de uma forma tão realista, olha. Observa-se que tem a lâmina das unhas, né? Até a unha, a lâmina tudo. das unhas, o realismo Incrível. realmente, ele é chocante, é incrível, é muito lindo, né? E o que acontece? Nós sabemos hoje que dentro das amputações, né? O maior número de amputação, em primeiro lugar, são os acidentes, né? Depois vem a questão congênita, né?
a deformidade de malformações, que é o caso das orelhas, que às vezes a criança já nasce sem, que é a microtia. Você até me contou um caso ali nos bastidores, eu queria que você contasse para o pessoal o que você sentiu, qual foi a emoção de poder ajudar um neném, né, um bebê. Nossa, foi muito emocionante, realmente. Nossa, Clarice, só de falar assim a gente já se emociona. Eu acho que a parte que mais me emocionou realmente foi fazer a prótese de um bebezinho de 4 meses. Tão pequeno. Tão pequeno, né? Não tem como você ser indiferente, né, a ninguém, mas principalmente a uma vida, Sim. né, de uma criaturinha tão indefesa ali que precisava já dessa prótese. Então acho que foi uma das coisas que mais me emocionou. Eu imagino quanta emoção, eu fico aqui emocionada de ouvir você contando, porque também os pais, não é mesmo? A alegria dos pais terem esse recurso, poder contar com uma profissional de confiança e o neném vai se adaptando, à medida que ele vai crescendo, você vai fazendo novos moldes? Exato. É isso? Esses moldes, eles vão mudando em média de 3 em 3 anos. Conforme essa criança vai crescendo, nós também vamos mudando e adaptando esse molde de acordo, né, com o tamanho e o crescimento dessa criança. E estou aguardando, muito ansiosa, para recebê-lo, para a gente colocar essa prótese. Né? Então eu acho que a emoção com certeza vai ser muito maior, vai tomar conta. Vai ser. Ah, que trabalho lindo. E você trouxe aqui também outros moldes para explicar aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Vamos falar desse aqui, tá? Esse daqui é um molde. Conte para o pessoal, para as mamas, né? Exato. Para, no caso, quem não pode fazer Uma reconstrução. Assim, uma reconstrução, até que ela faça a reconstrução, ela pode usar um molde assim, então, para se sentir melhor, né? Exato. Então, aquela mulher que fez a mastectomia e não pode já de cara, talvez tenha que fazer algum tratamento ainda, né? Às vezes é um processo que demora para fazer a reconstrução da mama, então ela usaria isso daqui. E como que funciona isso daqui? Exatamente, Clarice. O que acontece? Pode observar que essa mama é uma mama bem molinha, adaptável, né, ao corpo do paciente. O que é que acontece? Muitos pacientes, Clarice, não têm indicação para uma prótese, né, pós-mastectomia. Né? Normalmente, às vezes, elas colocam um expansor, onde vai expandindo essa pele com soro fisiológico até ficar um tamanho. Isso tem um processo, é um processo, né? Para depois ela poder tirar esse expansor. Muitas vezes o expansor ele pode ser definitivo ou não. Então, muitas pacientes não têm indicação nem para reconstrução de mamas através de próteses ou até mesmo expansor. E aí, o que acontece? Essa paciente vai ficar muito triste, com a autoestima muito, muito abatida, né? E como é que fica a situação de uma mulher sem nada? De repente, uma mama está ali, né? Tem um volume e a outra não. Aí entra essas próteses aqui, né? Que elas são feitas, tirada realmente um molde da mama que a paciente já tem, né? E feito uma nova mama pro sutiã dela. Para que ela se sinta mais confortável e tenha um volume. Sutiã, é exatamente, ela vai ter um volume, né, no sutiã. Só que ela adere bem à pele, tem realmente, pode observar que uma anatomia bem macia, bem né? macia. Para adaptar bem aos movimentos e a mama realista, né, real dessa paciente. Que incrível. Então isso aqui entraria, na verdade, ou até a troca do expansor para colocar a prótese, ou em situações que a paciente não tem indicação para a prótese. Gente, que trabalho lindo. É lindo. Olha, realmente, para você fazer tudo isso aqui é um trabalho realmente que tem que ter muito estudo, né? Tem que se preparar muito, é um trabalho de artista, assim, refinado, eu diria, porque precisa ter muita sensibilidade também. E você trouxe algo aqui que me chamou muito a atenção, fiquei impactada quando eu vi, que é este olho, gente, olha só, olha só. Muitas vezes as pessoas sofrem acidentes e perdem, né? Perdem um olho, às vezes os dois, mas então você faz esse trabalho também. Eu vou aproximar mais aqui. E aí me chamou a atenção, porque realmente é assim de uma... Olha,
é muito realista, é Sim, muito bem observa-se feito. que dá para ver até mesmo Até as as veinhas. reinervações, né? As veias, né? Da coloração que a gente tem nos olhos. Então, realmente é criado um realismo com muita delicadeza, muita atenção. Sim, e na hora do paciente usar isso aqui, explica para o pessoal como é que funciona, né? Como que uma pessoa consegue usar uma prótese assim no olho. Passar por esse processo de uma prótese ocular, vamos ter que fazer um molde em primeiro lugar. A gente vai pegar a cavidade onde foi removido esse olho, introduzir o alginato, né? Fazer uma cópia fiel de toda a questão da cavidade e musculatura, né? Dos olhos desse paciente. E aí sim vai acontecer a transformação. Passa por um processo de muflagem, caracterização de coloração, realismo e depois vai para a parte de resina, para dar esse aspecto de brilho e realmente muito semelhante a um olho, né? Pode Sim, observar. muito semelhante. E o próprio paciente consegue colocar essa prótese sozinho ou ele precisa de um profissional que coloque e tire essa prótese para Não, ele? não. Essa prótese, o próprio paciente consegue remover, colocar. Ela não cria nenhum desconforto, né? Tanto é que é muito interessante, muito diferente de uma prótese comprada, né? Que tem muito no mercado paralelo aí, que a pessoa compra, ou aquelas de vidro. O que que vai acontecer? Quando o paciente colocar o olho de vidro, ele vai ficar com esta visão parada e essa movimentando. E na prótese não. A gente trabalha exatamente o realismo, né, fiel da cavidade, né, interna do paciente. O que isso significa? Que quando ele fizer o movimento com os dois olhos vão se movimentar. Uau! É lindo, né? E assim, Clarice, normalmente a gente pensa que não é muito comum, né, você encontrar pessoas que precisem de próteses. E é muito comum. Tem bastante? Muito. Olha só, como eu estava lhe falando, o número de pessoas que procuram as próteses. Na amputação de dedos, né, acidentes, né, o que mais dá amputação de dedo além de acidentes? A própria diabetes. Ah, né? é? Olha, A diabetes eu não tinha ocorre pensado muito. nisso. A questão das visão também, a diabetes, ela está muito ligada, né? Muitos pacientes acabam perdendo a visão, né? Ou tendo até a necrose dessa visão. E aí precisa devido fazer à diabetes. cirurgia? Remover aquele olho e entra as próteses, As né? próteses. E sem contar questões congênitas mesmo, né? Tem as deformidades que são muito comuns, né? Então as próteses elas veio aí para realmente ajudar esses pacientes que precisam e é muito pouco falado a respeito, né? Porque no Brasil é uma especialidade muito nova, né? Pois não é. se ouve falar muito. Eu não conhecia realmente esse segmento, essa especialidade, anaplastologia, né? É um Sim. nome diferente, não sei se você que está aí nos assistindo já conhecia esse termo, mas eu achei bastante interessante, porque tem pessoas que nem sabem que existe esse Exatamente. recurso maravilhoso, né? E de repente a pessoa também não tem coisas que não dá para fazer numa cirurgia plástica. Como estávamos falando aqui, de repente a cirurgia plástica ainda não consegue desenvolver um membro inteiro, não é mesmo, do corpo. E nessa modalidade que você trabalha, se consegue então reconstruir, e isso é muito interessante. E me conte, eu tenho uma curiosidade, talvez o pessoal que está aí nos assistindo também tenha essa mesma curiosidade que eu tenho aqui nesse momento. Você usa alguma máquina de 3D, alguma coisa assim, um aparelho, uma impressora, para te auxiliar na hora de fazer todas essas peças, esses moldes? Como que funciona? Então, no momento está sendo realmente um trabalho esculpido mesmo. É manual? É manual, onde eu transfiro o realismo de uma orelha para outra, esculpindo, né? Impressionante. Realmente é uma arte. E tudo isso passa por um processo manual. Né? Existem sim as impressoras 3D, são impressoras de grande precisão para fazer o molde, né? E tem algumas até que fazem alguns tipos de pele. Mas o que acontece com uma impressora 3D? Tem situações como um olho, às vezes você não consegue criar.
Uma areola mamária também não. Porque a areola mamária é extremamente fininha, né? Então uma impressora 3D, ela faz por camadas. Entendi. Então é muito difícil de você conseguir chegar às vezes numa espessura natural de um realismo somente na impressora 3D. Podemos até trabalhar na impressora 3D, mas na hora de fazer um acabamento fininho, né, que é a emenda, onde vai ser colado, né, a orelhinha desse paciente, ela não termina fininha. Certo. E aí entra novamente o trabalho, né, de arte e esculpir e fazer a reintegração de um novo silicone bem fininho, né, para adaptar e não aparecer essa emenda, Entendi. né, coladinha no paciente. De artista, ele é minucioso, né? Total, é muito minucioso. O que eu Maravilhoso. falo, é muito amor envolvido e é um trabalho de muita dedicação e Que amor ao lindo, próximo. que lindo. Agora, você me contou que tem um sonho, você tem feito já um trabalho maravilhoso, tem ajudado muitas famílias, muitas pessoas a elevar a sua autoestima, a ter uma vida mais feliz, né? Se sentindo melhor consigo mesmo. Mas você me contou que você tem um sonho, algo aí, um projeto teu que você gostaria de realizar. E eu gostaria que você contasse aí para o pessoal esse sonho teu. Então, um deles, né, que graças a Deus agora já foi realizado, era fundar uma associação brasileira de dermomicropigmentação paramédica na plastologia, onde nós pudéssemos fazer próteses em preços mais acessíveis para pacientes que não têm condições de pagar, né, o valor que é uma prótese hoje realmente é um valor muito elevado, né, e reconstruir, né, tecidos, areolas mamárias de pacientes oncológicas ou de queimaduras. E isso a associação ela já está trabalhando na frente, né, e atendendo esses pacientes que precisam muito. Clarice, e o segundo é um projeto de lei que já está em Brasília. Se Deus quiser, muito brevemente teremos aí notícias positivas. Né? Espero que dê muito certo. Ai, nem falo, estou assim muito ansiosa com isso. Que é o direito do paciente oncológico ou amputado ter direito à prótese, né? A reconstrução da adaptação de uma nova prótese e um novo recomeço. Que lindo! E o que falta para realizar todo esse sonho, para que mais pessoas sejam abençoadas, alcançadas através desse trabalho seu? Eu acredito que seria realmente a gente poder investir hoje numa impressora 3D. Sabemos que o custo é muito alto, chega aí em média de 148 mil, né? Precisamos de um scanner para poder fazer a cópia fiel, né? Desse paciente amputado. Certo. Né? Então isso realmente é um custo muito alto. Até que isso não aconteça, né? Seja ele através de emendas parlamentares, né? Ou até mesmo de doações. Sim, né? De repente alguém que está nos assistindo aqui e gostaria de ajudá-la a realizar este sonho para ajudar pessoas que não têm condição de pagar uma prótese. Exato. Porque você quer fazer o trabalho social também, certo? Exato. Você quer alcançar as pessoas que não têm condição, né, de pagar pelo trabalho também nessa associação. Poder Sim. alcançar pessoas que gostariam de ser abençoadas por isso. Então, de repente, se alguém estiver, vamos deixar aqui esse pedido, essa informação. Se alguém quiser fazer parte dessa rede e abençoar a associação, pode te procurar. Com certeza, nossa, seria uma bênção realmente, porque é o que está nos faltando para poder atender um número maior de pacientes amputados e principalmente, né, que hoje o meu foco é o Hospital do Câncer, né? A gente sabe que se você for no Erastinho, o número de crianças amputadas, adultos, é muito grande. Então, um grande desejo é poder proporcionar, né, um conforto maior para esses pacientes. Você é empresário, você que de repente tem vontade de ajudar essa instituição, a associação que a Simone falou aqui, procure a Simone, nós vamos deixar o telefone dela aqui agora, porque realmente nós estamos nesse mundo aí para abençoar as pessoas, para um ajudar o outro, não é mesmo? Deus nos coloca nesse mundo para sermos suas mãos, instrumentos dele para ajudar as pessoas. Então, é para isso que nós existimos, acho que traz sentido à nossa vida, né? É o que dá sentido à vida, é poder ajudar as pessoas. E sempre alguém precisa de alguma coisa, então cada um
no seu segmento, pode fazer o melhor nesse trabalho com um propósito, que é esse trabalho que você faz, que é um trabalho com muito propósito, viu, Simone? Então vamos deixar os seus contatos aqui para o pessoal que está aí, de repente quer conhecer um pouco mais, ou de repente quer ser um voluntário, não sei, de alguma maneira, ou quer te ajudar com essa impressora que você precisa, essa impressora 3D, não é mesmo? Vamos deixar os contatos aí para o pessoal. O meu contato pode ser através do telefone 41998611626 ou pelas redes sociais, né? O Instagram, que é Dermopigmentação Paramédica _. E eu gostaria de deixar aqui também, né, uma informação bem importante para você que conhece uma paciente oncológica, né? Ou é uma paciente oncológica que fez a mastectomia, né? A Associação Brasileira de Dermomicropigmentação Paramédica e Anaplastologia, a ABRADEPA, ela está disponibilizando gratuitamente dessas próteses de areolas mamárias. Olha só, tá? que lindo Então elas esse são trabalho. doadas. O que acontece? A paciente tem que agendar um horário, ir até o consultório, porque lá nós vamos conversar com ela, tirar o molde dela, fazer uma prótese realmente totalmente caracterizada, fiel como é a areola dela de fato, tá? Criando esse realismo e devolvendo a autoestima. Que lindo! Então é um trabalho que você já está fazendo, esse trabalho já faz trabalho voluntário. Doar o trabalho voluntário. Sim, maravilhoso, sim. Já está abençoando em muitas mulheres. E assim, a prevenção também é algo que nós temos que falar, não é só no Outubro Rosa, devemos falar sempre, né? Mas muitas vezes a pessoa não teve acesso à prevenção, muitas vezes não deu certo, né? Até um ponto, mas daqui para frente é uma nova história. Uma nova história, não é verdade? Um novo recomeço. Exatamente, é um novo recomeço. Então, parabéns por você ajudar essas mulheres todas que passaram pela mastectomia e também outras pessoas que sofreram acidentes ou enfim, tiveram algum tipo de problema e precisaram fazer a reconstrução. Parabéns por você ser aí uma bênção na vida dessas pessoas, ajudando-as a recomeçar a sua história, a reescrever a sua história. Clarice, eu que agradeço imensamente o seu carinho, a tua delicadeza, né, em poder mostrar um pouquinho mais e levar informação, né, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais desse trabalho que é maravilhoso. Mais uma vez, obrigada a todos. Olha, estamos juntas, viu? Eu até quero aqui no programa lançar algo, tá? Te oferecer todo o apoio e divulgação do seu trabalho através do meu projeto social, que é o Bendita Beleza Mulher, que tá? lindo, então nossa, aqui eu já deixo oficialmente lançado mais uma parceria que eu quero te ajudar a divulgar. Então, como Bendita Beleza Mulher, muitos já conhecem esse projeto meu que eu tenho com mulheres e eu me disponho, tá, a te ajudar na divulgação, já deixo oficial e público aqui, Olha, né? Olha só que surpresa linda. Meu Deus do céu, Clarice, muito obrigada. Você estamos juntas. E claro, o Revista da Tarde também, né? Como seu parceiro aí para te ajudar a divulgar, tá bem? Deus te abençoe. Amém. É isso aí, gente. Estamos juntos, né? Acho que é isso que Deus espera da gente, aí é fortalecer os projetos que já existem, né? Para ajudar aí as pessoas e principalmente em casos assim que realmente há uma necessidade tão grande. Eu espero que você tenha gostado dessa matéria de hoje, desse nosso episódio. Foi um episódio diferente e nós queríamos mostrar para você realmente como funciona esse trabalho, que para mim também é algo assim um pouco novo até. Eu não conhecia realmente profundamente esse trabalho da anaplastologia. Exato. É um nome até difícil de falar, mas que coisa mais linda, eu estou encantada. É isso aí, gente. Tenho certeza que vocês gostaram aí desse nosso bate-papo de hoje, muito informativo, realmente muito emocionante, o assunto que a Simone trouxe para nós aqui. Eu desejo para você que o seu dia seja muito abençoado. Um beijo carinhoso.